Josué 22, os versos 9 a 20, continua narrando o retorno das tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés para Gileade, para o outro lado, para a Transjordânia, o lado leste do Rio Jordão. A missão estava cumprida. Eles haviam sido louvados e abençoados por Josué. Mas vamos continuar, irmãos, vamos ver como vai se desenrolar essa história, a história do retorno agora. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar grande e vistoso. Outra tradução diz assim, um altar imponente, grande e imponente. Os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites lindeiros ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. Veja, irmãos, aqui fala assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos da meia tribo de Manassés. Não está falando mais como os filhos de Israel. Os filhos de Israel estão se considerando somente aquelas 9,5 tribos. Essas 2,5 tribos já estavam praticamente excluídas de Israel, segundo o entendimento das outras tribos, das tribos que estavam ao lado oeste do Jordão. Veja o parágrafo da nossa lição. Em contraste com o verso 1, em que todas as tribos do lado leste foram chamadas pela sua forma usual, Rubenitas, Gaditas e assim por diante, aqui é usada uma expressão diferente. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés. Essa escolha contrasta com os filhos de Israel, conforme Josué 22, 11, representando assim um grupo diferente. Eles já estavam considerando as 2,5 tribos excluídas, diferentes. Não eram mais o povo de Israel, mas estavam se apostatando. Isso teve uma tensão política, mas uma tensão política não somente, basicamente uma questão religiosa. E agora eles se viam obrigados a lutar contra os apóstatas, lutar contra os infiéis. Toda a congregação dos filhos de Israel se juntou em Siló. Toda a congregação dos filhos de Israel, quer dizer, as 9,5 tribos, se juntaram para saírem à peleja contra eles, contra as 2,5 tribos. Os filhos de Israel, 9,5 tribos, enviaram para Gileade, as 2,5 tribos, uma missão diplomática, liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para esclarecer o acontecido. Era uma questão religiosa, precisava ser esclarecida. Levaram agora então uma comissão lá para a terra a leste do Jordão, para ver o que tinha acontecido. Veja o verso 16, como mal entendido se disseminou junto às 9,5 tribos. Assim toda a congregação do Senhor disse, que infidelidade é essa que cometesse contra o Senhor de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor. Foram lá, o que é isso que vocês fizeram? Que infidelidade é essa? O Senhor havia determinado que os cultos de holocausto deveriam ser efetuados somente no tabernáculo. Por que isso, irmãos? Por que essa determinação do Senhor? Por que não poderia haver outros locais de culto, outros locais para apresentar sacrifícios? Porque essa era a prática dos ímpios. Essa era a prática dos idólatras, que a cada lugar alto edificavam um altar, um poste ídolo para ser adorado. A narrativa, a expressão toda a congregação, se refere apenas às 9 tribos e meia a oeste do Jordão, enfatizando a ruptura que havia se formado entre os dois grupos. Toda a congregação de Israel, e agora os outros 2,5 grupos, os outros 2,5 tribos, estaria Israel se dividindo. Qual era essa preocupação? Essa preocupação era a responsabilidade corporativa. Era a responsabilidade da união. Eles temiam que Israel
se dividisse. Era a responsabilidade corporativa nacional. Agora, continuando ainda na arguição, as 2,5 tribos. Para que hoje abandoneis o Senhor, se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. O que era isso, irmãos? Israel era uma unidade, o Senhor Deus considerava Israel uma unidade. E a apostasia de um grupo ou de alguns, o pecado de um grupo ou de alguns do povo de Israel fazia com que a ira do Senhor se acendesse contra todo Israel, não somente contra aqueles que praticaram os maus atos. Veja ainda a proposta das 9,5 tribos. É uma proposta gentil, uma proposta conciliadora. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. Se lá onde vocês estão não serve, venham morar aqui com a gente. E tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebelei contra nós, edificando-vos altar, afora do altar do Senhor nosso Deus. Não façam isso. Não edifiquem um altar. Com relação, irmãos, à responsabilidade corporativa, havia exemplos históricos de Israel, onde o Senhor tinha acendido sua ira contra o povo. Veja no caso de Baal Peor, quando houve a prostituição cultural, a idolatria. O Senhor se revoltou contra o povo, se irou contra o povo. Amanhã nós vamos estudar melhor ainda. Mas ainda o pecado de Acã, o único homem de Israel, o pecado de Acã, quando se apropriou indevidamente dos despojos de Jericó, e aí os escondeu, e foi morto ele e sua família, e veio grande ira do Senhor sobre a nação. Nós estamos vendo aqui, irmãos, na lição, 2 travessias do Rio Jordão. A primeira travessia do lado leste para o lado oeste, quando todas as tribos passaram. E lá eles construíram um memorial. Agora, irmãos, quando as 2,5 tribos estavam voltando do oeste para o leste, de Canaã para a Transjordânia, eles fizeram um altar impressionante, um altar majestoso. Para que é isso? Em ambos os casos, em ambas as travessias, foi erguida uma estrutura de pedras. A primeira servia como memorial, enquanto a segunda era vista como um altar impressionante. A pergunta que inevitavelmente vem à mente é: o que significam essas pedras? Esse altar foi construído para sacrifícios ou era apenas um memorial? Será que essas outras tribos já estavam começando a cair em apostasia, já estavam se separando? Era uma pergunta natural, irmãos. Por que a construção desse altar tão grande, imponente, majestoso? Será que eles estavam agora se apostatando? Esse era um julgamento precipitado, irmãos. E a Bíblia nos diz, no Novo Testamento, vamos ler textos do Novo Testamento, com relação ao juízo precipitado. Lucas 6,37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serão condenados, perdoai e sereis perdoados. João 7,24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. 1 Coríntios 4,5, o apóstolo Paulo falando, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Quem é que deve julgar, irmãos? Quem deve julgar é o Senhor Deus. Nós não podemos julgar, nós não conhecemos todas as circunstâncias do evento, nós não sabemos os porquês, nós não sabemos as intenções, não conhecemos o pensamento das pessoas, portanto, não podemos julgá-las. Mas o que é muito sério, irmãos, que a Bíblia diz aqui, acabamos de ler, Lucas 6,37, não julguem para não serem julgados, não condenem e vocês não serão condenados. Perdoais e sereis perdoados. Olha, irmãos, queremos ser julgados, queremos ser perdoados, portanto, não devemos julgar e não devemos não perdoar. Porque nós dependemos do julgamento do Senhor Deus, nós dependemos do perdão do Senhor Deus. Portanto, irmãos, vamos agir com o nosso próximo.
assim como o Senhor Deus age com cada um de nós. Vamos esperar, não vamos julgar ninguém, nem nada antes do tempo. Vamos esperar o dia do Senhor. Vamos esperar a vinda do Senhor, quando então o julgamento será feito por um juiz que não pode errar, por um juiz que conhece todas as circunstâncias e que certamente fará um julgamento justo. Deus abençoe a todos nós e nos livre de fazer julgamentos precipitados.